Olá, começa agora a Vez e Voz, conversas sobre educação. Neste especial, vamos conhecer a trajetória e os resultados da implantação de grêmios estudantis em escolas municipais de Bauru. O projeto Grêmios Estudantis e o Desenvolvimento da Cidadania completa em 2022 10 anos e é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru. A iniciativa envolve 16 escolas municipais de ensino fundamental na cidade e tem como objetivo incentivar os alunos a participarem da gestão escolar. Eu estou aqui com a Fernanda Garcia, que é responsável pelo projeto, junto ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas da Secretaria da Educação. Fernanda, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço e, inclusive, gostaria de dizer que hoje eu estou aqui como uma das responsáveis pelo projeto, mas não sou só eu, né? Tem a Cíntia lá no departamento, a Manaíra, a Lígia, que na verdade é uma equipe toda que faz parte desse projeto na Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada. Bom, para a gente iniciar, eu gostaria que você traçasse para a gente um breve panorama do projeto, das ações desenvolvidas ao longo desses 10 anos. Bom, então, o projeto ele se iniciou em 2012 com a professora Solange Castro, que é do Sistema Municipal de Ensino de Bauru. E desde então, depois que houve a parceria com a Unesp, e aí desde então a gente vem fazendo os trabalhos nas escolas, nas 16 unidades escolares. Então são 5 escolas de ensino fundamental e anos iniciais e finais e 11 escolas de ensinos iniciais do fundamental que participam desse projeto. E ao longo desses anos, os estudantes têm aprendido a participar. Acontecem também fóruns infantos juvenis durante o ano, né? Tem um fórum que é importante em todo o ano, que começou, esse primeiro fórum foi em 2013, e esse ano vai ser o 10º fórum, e de lá para cá o projeto só tem crescido e muitas pessoas já passaram por ele, né? Nesse projeto, e tiveram essa oportunidade e a felicidade de fazer parte desse projeto ao longo dos anos. E qual a importância do projeto para a Secretaria de Educação? O projeto em si ele é de fundamental importância, né, para a Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista, né, a formação dos nossos estudantes, né, desde os anos iniciais, com a questão da gestão democrática, porque eles começam a participar, né, desses coletivos estudantis e a partir daí eles vão ter toda a formação para aprender a escolher, porque a gente acredita que esse processo mesmo de participação e de escolha, ele precisa ser ensinado, né? Então, os alunos desde o início, né, dos anos fundamentais, participando desses coletivos, eles tornam-se depois cidadãos críticos, né, conscientes dos seus deveres, dos seus direitos. E, inclusive, na questão de participar desses coletivos, eles aprendem a conviver com a diversidade, a opinar, e isso é de fundamental, isso que é o principal, eu acho, né, desse projeto, aprender desde cedo a importância, né, de uma gestão democrática, participativa e inclusiva. Ou seja, é um projeto já consolidado na Secretaria com esses pilares. Sim, já é um projeto consolidado e que tem crescido, né, cada vez mais. E para a gente é muito importante, né, esse projeto para a Secretaria. Fernanda, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para, em nome da Secretaria, agradecer a professora Flávia e parabenizá-la por ser a organizadora do livro que estamos hoje, né, fazendo o lançamento aqui com vocês. Muito obrigada. Agora eu recebo Flávia Asbar, que é coordenadora do projeto, docente na Unesp em Bauru e organizadora do livro Grêmios Estudantis de Projeto de Extensão Universitária, a defesa da gestão democrática na escola. Flávia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Leire. Professora, como surgiu a proposta de produzir esse livro, de ter essa publicação sobre o projeto?
Faz tempo que nós percebíamos, né, que as tutoras do projeto, que são as profissionais responsáveis por cuidar do projeto nas escolas, fomentar, né, a gestão dos grêmios nas escolas, elas vinham apresentando trabalhos em eventos científicos. Também tínhamos desdobramentos do projeto dos grêmios em termos de iniciação científica, pesquisa de mestrado, ou seja, né, a gente percebia que já tinha um compilado de discussões, de textos que precisavam ser organizados. Daí, no início de 2020, com a pandemia, o projeto precisou ser suspenso em termos de ações presenciais na escola, e daí nós avaliamos que seria o momento de cuidar desses bastidores. Então, o projeto surgiu nesse momento, no final de 2020, o projeto do livro, né? No final de 2020, em que a gente teve esse respiro para poder compilar as experiências das tutoras, né, em termos de textos, as pesquisas que foram produzidas, né, nesses agora 10 anos de projeto, naquele momento 8 anos de projeto, e daí surgiu o livro, que é essa compilação dos resultados nossos, né, no projeto Grêmios, nesses anos todos. E para fazer essa abordagem, trazer todo esse material, como que a estrutura do livro foi pensada? Então, nós temos o livro está organizado em 3 grandes partes. Uma parte inicial, que tem um capítulo de fundamentação teórica, meu e da Cássia, né, que daqui a pouco estará aqui conosco, falando um pouco dos princípios teóricos do projeto, e um capítulo de autoria das profissionais do departamento pedagógico, que aborda um pouquinho o histórico do projeto. Essa é a primeira parte, de fundamentação e histórico. Tem uma segunda parte que é de autoria, principalmente das tutoras do projeto dos grêmios. Então, são capítulos que elas trazem relatos de experiência de como o grêmio na sua escola funcionou, desde o processo eleitoral, as propostas desenvolvidas. Nessa parte também tem um relato de uma estagiária que participou do projeto. E, por fim, na terceira parte, são os relatos de pesquisa. Então, desde o mestrado, de um mestrado que foi desenvolvido a partir do projeto, com a ideia de pensar um grêmio que fosse inclusivo, e pesquisas de iniciação científica. Por fim, tem um capítulo final, em que a gente traz um pouco os desafios, né, aonde a gente precisamos avançar, que o projeto ainda não deu conta, trazendo um pouco as perspectivas, as possibilidades de continuidade do projeto dos grêmios. Então, essa é a estrutura geral do livro. E, professora, além desse registro importante do projeto, o livro ele também pode ser uma ferramenta para outras cidades que queiram implantar projetos similares? Com certeza, porque acho que o livro, além dessa fundamentação que eu falei, ele é um livro de prática, né? Propostas práticas. Então, as tutoras contam como que foi na escola, o que elas fizeram, como que coordenaram o processo eleitoral. Então, um outro município ou estado que queira implementar um projeto de grêmios estudantis, né, inclusive previsto por lei, né, que as escolas precisam ter grêmios estudantis, né, os estudantes têm esse direito de participação, esse livro pode servir de referência para inspirar, né, nessa perspectiva. No caso de Bauru, o projeto foi assumido nessa parceria, Departamento de Psicologia e Secretaria Municipal de Educação. Então, o grêmio ele é fomentado, ele é objeto direto da ação da secretaria. Então, isso é muito interessante porque cria as condições para as crianças de fato poderem participar nos grêmios estudantis. E você, como coordenadora do projeto, representando a universidade, qual a importância dessa parceria, de ter a universidade próxima da secretaria para mobilizar essa ação e para desenvolver esse projeto? Eu sempre digo que a universidade pública tem que ter essa contrapartida no serviço público, no nosso caso, na educação, né? É obrigação da universidade pública fazer esse tipo de parceria. E para nós é sempre uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que o projeto está trabalhando com a formação das próprias crianças, né, estudantes de ensino fundamental, com as tutoras, né, que são as profissionais da rede, é um projeto muito importante na formação dos estudantes de psicologia que trabalham no projeto como extensionistas. Então, é muito comum, assim, né, agora que já tem 10 anos o projeto, esses alunos meus, extensionistas, que participaram em anos anteriores, eles falarem da importância da atuação na sua própria formação profissional. Então, foram para a escola, viveram todas as contradições que uma escola apresenta, tiveram que lidar com as crianças, pensar atividades. Então, para a universidade, ter o Projeto Grêmio como um espaço de formação profissional é muito importante.
E para quem ficou interessado no projeto, em conhecer mais na publicação, o livro ele vai ficar disponível. Isso, exatamente. O livro ele foi feito a muitas mãos, né? E também o financiamento do livro foi feito a muitas mãos. Então a gente contou com verba da PROEC, né? Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Universitária, com verba do meu próprio departamento de psicologia e, por fim, com verba do programa de pós-graduação a que eu estou vinculada, que é o programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. E daí, por conta disso, o livro vai ser disponibilizado gratuitamente no site da editora, a editora Miriveja, né? Depois a gente coloca os créditos, né, aqui na legenda. Então ele vai ser distribuído gratuitamente como e-book, as pessoas podem baixar, mas uma parte da verba a gente usou para imprimir os exemplares para irem para as escolas do Sistema Municipal de Educação de Bauru. Então vão ter essas duas possibilidades. As escolas receberão o livro físico, mas quem quiser pode baixá-lo como e-book gratuitamente. Professora, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu agradeço o convite, a possibilidade de falar, né, do livro e do projeto. Obrigada, Leire. Para falar das vivências motivadas pelo projeto nas escolas e relatadas no livro, eu recebo a Andréia Prado, que é coordenadora pedagógica na Escola Teresa Tárzia. Andréia, muito obrigada pela sua participação com a gente e bem-vinda. Eu que agradeço o convite. E também recebemos a Vanessa Pini, que é coordenadora pedagógica na Escola Professor Valdomiro Fantini. Vanessa, muito obrigada também pela sua presença e bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Obrigada, Leire. Eu que agradeço. E para a constituição dos grêmios, os alunos se organizam em chapas, elaboram propostas como em uma campanha eleitoral. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos ver um trecho da campanha na Escola Professora Claudete da Silva Vec. Meu nome é Danilo, eu sou do terceiro D. O nome da minha professora é Maria Cristina. Se eu for eleito, eu quero que o banheiro fique limpo. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do terceiro D. Minha professora chama Maria Cristina. Se eu for eleita, eu quero que o bebedouro do pátio fique consertado. Oi, eu sou o Felipe, do terceiro ano E, minha professora chama Elaine. Se eu fosse eleita, eu mudaria, falava para as pessoas não falar mais palavrões, nem mudar os apelidos, e tirasse aqueles tênis que está pendurado lá na quadra, colocasse rede no gol e parasse de rabiscar o banheiro. Eu sou a Kaelia, tenho 8 anos, sou do terceiro ano E, minha professora chama Elaine. Se eu fosse eleita, eu mudaria os rabiscos do banheiro, não falava mais apelido, colocasse rede na quadra e pintasse a quadra. Que interessante essa percepção dos estudantes. Andréia, para a gente começar a conversar, como é na sua escola? Os alunos eles se candidatam, têm bastante interesse pelos grêmios, como que é a procura? A procura é grande, então eles já sabem em que série podem participar, né? A partir de qual ano eles podem participar dos grêmios, então eles ficam ansiosos aguardando esse momento e aí já começam desde o início do ano já nos perguntando o tempo todo e quando podemos montar as chapas. Então a gente está nesse processo, nesse momento na escola, então eles estão se organizando em chapas, né, para concorrerem à eleição, para eleger, né, toda a comunidade escolar eleger o grêmio da escola, então eles se organizam e se mobilizam e convidando amigos de outras turmas, porque precisa ter representatividade de várias salas, né? Então eles ficam ali naquela grande ansiedade e formando suas chapas, e aí acaba sendo, né, como eles, muitos alunos querem, mas tem todo um caminho para se formar a chapa, né? Então eles precisam formular propostas para essas chapas, né? Juntar todos os alunos de várias salas, então isso já vai afunilando um pouquinho, mas a procura é muito grande. E a gente percebe que a formulação das propostas parte deles, dessa motivação e do conhecimento que eles têm da unidade escolar, né? Sim, parte deles são demandas que eles querem, né, que eles veem a necessidade na escola, e aí as tutoras têm esse papel de orientar,
né? O que é possível, né? O que não é possível. Então, é uma demanda particular, é uma demanda coletiva. Então, fazer com que eles tenham esse olhar de que o Grêmio tem um papel de trabalhar a coletividade na escola, né? Então, isso é legal que a gente já vai construindo ali com eles. Interessante. E, Vanessa, quanto tempo duram as chapas? Conta um pouquinho para a gente como que é essa atuação na escola. Bom, a gente trabalha geralmente com os alunos de a composição da chapa, alunos que teriam mais tempo para estar atuando no Grêmio, né? Então, geralmente tem a gestão de 1 ano, prorrogável por mais 1. Na escola da DEA, já é a chapa por 2 anos, né, DEA? A gente faz com a possibilidade de prorrogar por mais 1, né? Entendi. E como que é a participação? Os alunos, eles se mantêm nesse período nas chapas e são bastante atuantes. Muito atuantes. Desde do início de diálogos horizontais, que eles aprendem, né, até depois de ações que partem dos estudantes que não são os gremistas e próprio dos gremistas. Eu gostaria que vocês destacassem para a gente, André e Vanessa, algumas ações que vocês consideram que foram bastante interessantes nas escolas onde vocês atuam. Na nossa escola, nossa última campanha, né, antes da pandemia nos pegar, foi a arrecadação de lacre, né, do lacre solidário. Então, assim, eles fizeram uma grande mobilização, inclusive nos bairros, eram avós vindo trazer, né, os potes cheios de lacres, famílias mobilizadas para arrecadar. Então, a gente tinha essa ideia de continuar, né, com uma campanha solidária, e aí vamos retomar agora por conta, né, a pandemia nos bloqueou, mas nós temos outras ações. Então, por exemplo, na nossa escola, os alunos, eles têm, a gente chama de rádio Grêmio. Então, tem um sistema de som na escola, então tem a caixinha de som em todas as salas, e lá da direção eles falam no microfone, e aí, por exemplo, vai ter uma merenda especial naquela semana. Então, eles vão lá, eles falam no microfone qual vai ser a merenda, o porquê terá aquela merenda, né? E então tem toda essa comunicação e eles ficam ansiosíssimos para trabalhar essa questão de ir lá falar no microfone, né? Além do mural Grêmio, né? A gente tem um mural no pátio que é específico deles, então tem a caixinha de sugestões no mural, que já é todo decorado já somente deles. No meu caso, o capítulo que eu escrevi, ele tem justamente, eu descrevo, né, essas ações desenvolvidas em 2015, que foi o ano em que a gente teve esse momento do Grêmio lá. Então, no meu caso, o capítulo que eu escrevo, ele fala justamente das ações que os gremistas, né, desenvolveram no ano de 2015. E aí a gente tem a questão do recreio dirigido, eles estruturam o recreio da maneira como eles querem, com ações que eles querem, então com os gibis, com os jogos de tabuleiro que eles escolheram, partindo dos outros alunos. A gente tem também a ação de combate à dengue, eles fizeram passeatas no bairro, eles organizaram o movimento, eles fizeram limpeza assim, do quarteirão em torno da escola, com cartazes, entregando folhetos para as pessoas, para os moradores, paravam os ônibus para entregar. Nós tivemos também uma mostra cultural que eles organizaram, né, no momento de... Eu lembro que foi uma reposição de um sábado letivo e eles organizaram toda a mostra, eles organizaram um show de talentos, foi um momento muito, assim, de autonomia deles, foi muito bonito. E nós tivemos, assim, acho que foi a grande ação, a gente teve uma parceria com a Secretaria de Cultura e eles fizeram a pintura da quadra, então eles tiveram aula de grafitagem, eles escolheram o desenho e eles marcaram a quadra, né? Eles fizeram com o nome do Valdomiro, o nome da escola, e eles conseguiram estender depois isso para os demais alunos. Então, o Grêmio partiu deles, a necessidade, depois estenderam para os demais alunos as aulas de grafite. Foi muito legal. E que avaliação vocês fazem, tendo todas essas experiências, da importância do Grêmio, não só para os alunos que participam efetivamente da gestão, da chapa, como para os outros alunos da escola que acompanham toda essa mobilização, participam dessas ações? Eu escrevi um pouquinho disso no meu capítulo. Então, assim, a importância do Grêmio ali, principalmente escolas de Fundamental 1, né, alunos mais novos, é o trabalhar
a questão da cidadania. Né? Então, já inseri-los na política, né? Então, eles têm uma reflexão muito grande, a gente discute bastante sobre isso, né? Qual o meu papel, enquanto gremista, para toda a comunidade escolar, né? Então, as questões das propostas, né? O que eu posso propor, o que é viável, o que a escola realmente precisa ou que é somente um querer momentâneo. Então, essa construção da cidadania com eles é muito interessante. A gente vê, né, a gente faz várias reuniões com eles, né, e a gente vê essa questão partindo deles. Poxa vida, né, na eleição, meu pai votou em tal candidato porque prometeu isso e nunca cumpriu. Então, e os outros alunos que sua chapa não foi a vencedora ou que não se candidataram, mas se percebem também como atuantes ali, e a questão da cobrança. Não, mas você prometeu, o que a gente vai fazer para isso então sair do papel, né? E é legal quando a gente começa a conversa e a gente mostra para eles itens reais, né? Olha, isso aqui na escola funciona, vocês gostam? Foi o Grêmio que conseguiu. E isso também foi o Grêmio que conseguiu. Então, eles já começam a perceber isso na realidade e pensar propostas deles. Então, isso é um ganho maravilhoso para eles, né? Para momentos assim de a oralidade deles melhora, o pensamento crítico deles melhora, a fala crítica deles melhoram, né? Então, isso para a gente é um ganho assim imenso. Eu acredito também muito na questão do diálogo horizontal, né? Eles serem parte de um espaço democrático efetivo. Eu acho que faz diferença. Ensinar política, né? Ensinar o que é ser política e ensinar momento de transformação. Então, eles se veem como agentes protagonistas da transformação da escola, da sociedade, da comunidade onde eles estão inseridos, e isso é fundamental. Isso é fundamental para eles. Eu acredito que ensinar a política logo no início dos anos iniciais do ensino fundamental, para eles é essencial para essa constituição de cidadania, mas também para que eles sejam protagonistas de processos de transformações. E que levem isso, né, para a realidade, para casa, e discutam isso junto à família, junto, né, a outros círculos aos quais eles pertencem também, né? Sim, que extrapole as barreiras da escola, né? Que extrapolem as barreiras ali daquele espaço democrático que eles estão participando, né? Mas que eles aprendam o que é democracia e que eles também são agentes de transformação. E a gente escuta muito deles isso, né? Olha, é época de eleição, né? Sim. A família não sabia em quem votar e eles foram fazer pesquisa sobre quem eram os candidatos, né? O que aqueles candidatos Sim. já fizeram anteriormente, o passado do candidato, para escolher junto com ajudar a família a escolher, né? Nas eleições reais, né? Então, isso é bem gostoso ver. Aprender política. De fato. Muito obrigada, Vanessa, Andréia, mais uma vez pela participação de vocês e por compartilhar todas essas experiências tão válidas. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Nós continuamos a falar sobre o projeto dos grêmios estudantis, agora com uma das coordenadoras, a Cássia Oliveira. Muito obrigada, Cássia, pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. E também com a Ana Carolina Santos, que é coordenadora pedagógica na Escola NER Lídia Alexandrina Navacuri. Bem-vinda, Ana Carolina, e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu começo então pela Cássia. Cássia, como o projeto dos grêmios estudantis motivou o desenvolvimento, né, do seu trabalho de mestrado? Bom, em 2013, eu, enquanto professora da faculdade em Anhanguera, passei a participar do projeto Educação Sem Fronteiras, junto à Secretaria Municipal de Educação. E esse projeto, então, dos grêmios, naquele momento chamado de Projeto Liderança, né, eu já participava dele e levava os alunos estagiários da faculdade. Em 2014, com a vinda da professora Flávia, né, que ela passa a coordenar, então, o que a gente chama de Projeto dos Grêmios, que tem esse nome até hoje, eu comecei a perceber, a observar que ainda que os tutores, né, os profissionais que estavam junto com os grêmios nas escolas, colocasse que havia participação
de alunos que a gente chama de alunos público-alvo da educação especial. Ou seja, de quem eu estou falando? De alunos com altas habilidades de superdotação, alunos com autismo, alunos com deficiência, mas nós não tínhamos isso registrado ou colocado em uma pesquisa. E isso foi me chamando a atenção, teve uma inquietação para isso. Em 2016, eu venho participar então na Unesp com a professora Verinha Capellini de um grupo de estudo sobre inclusão, e esse grupo está até hoje, eu participo até hoje. E 2017, no processo seletivo de mestrado, a professora Verinha Capellini passa a ser a minha orientadora. E, ao mesmo tempo, então, no projeto dos grêmios, eu tinha a professora Flávia, né, trabalhando a questão da participação. Então, nós sentamos juntas e aí a professora Verinha como orientadora e a Flávia como co-orientadora, nós começamos a pensar nas perspectivas da escola. Então, uma escola numa perspectiva da gestão democrática participativa, então, para todos, né, e na educação inclusiva, com todos. E aí, então, meu projeto de mestrado, né, passou a ser direcionado para a formação do aluno, né, formação para o aluno com deficiência, que foi o aluno que nós trabalhamos naquele momento, para que ele pudesse participar do Grêmio, né? Afinal, nós estamos falando da inclusão para todos, a inclusão com todos na escola. E sendo o Grêmio uma das atividades de participação da escola, que ele pudesse participar também. E aí foi feito, então, né, no mestrado, um programa de formação para que eu desenvolvesse a pesquisa, e dentro desse programa de formação nós tivemos alunos com autismo participando da pesquisa e já participando da formação para os grêmios, e alunos participando nos grêmios que foram eleitos entre 2018 e 2019. E aí, como recorte para o nosso livro, eu trouxe uma das partes dessa pesquisa, que foi pensar, bom, nós temos grêmios já há tantos anos, né? Nós temos gremistas, grupos fazendo materiais. Então, por que não pesquisar esses materiais também? Então, houve aí um recorte na pesquisa para pensar que materiais informativos e também pedagógicos que a gente tivesse. E aí eu trouxe então para o livro esse levantamento, vimos que são poucos os materiais que se direcionam para pensar o Grêmio com atividades e que pensam o aluno com deficiência, né? Então, diante dessa escassez, como produto final até do meu mestrado, eu elaborei uma cartilha onde a gente pensa orientações para o Grêmio, para todos os alunos, atividades que possam ser desenvolvidas e essas atividades terem adaptações, ajustes, pensando então nos alunos com deficiência, alunos com autismo, enfim, para todos os alunos. Então, o meu projeto de mestrado, a pesquisa, foi desencadeada exatamente por essa inquietação de pensar, se nós estamos falando de uma gestão democrática participativa, nós estamos falando de todos os alunos. Então, todos os alunos inclui o aluno público-alvo da educação especial, né? Então, foi nesse sentido que a gente vem trabalhando e trazendo essa discussão para o projeto. Então, hoje a gente já tem observado, né, todo esse movimento em todas as escolas, em todos os grêmios, que é essa chamada para todos os alunos participarem, né, o desejo de cada aluno. E se eu tenho, então, aluno com deficiência, um aluno com autismo, e esse aluno, ele está na escola, ele tem o suporte da escola, seja o professor da educação especial, o cuidador, que ele tem adaptações, todos esses recursos e apoio também estarão presentes nas atividades do Grêmio Estudantil. E como você avalia que o mestrado foi importante para você chegar, né, a essa discussão, a esse levantamento e oferecer como retorno uma cartilha prática com uma aplicação de fato para o projeto? Eu acho que é importante a gente pensar, né? O mestrado vai trazer essa experiência da pesquisa, né? Então a gente vai ter esse olhar, um olhar mais rigoroso para pensar o que é viável, né? E o que nós estamos fazendo que realmente vai promover atividades práticas para formar esses alunos. Então, o próprio mestrado, ao me dar essa experiência e trazer esse âmbito da pesquisa, fez com que, quando eu produzi a cartilha, eu tivesse já esse olhar
que é um olhar do pensamento científico. Então, assim, o que eu levei para a escola não era só uma experiência do fazer, mas era uma experiência do fazer, do pensar num rigor científico, né, conhecer essas práticas e levar até a escola. Então, ela é fundamentada, né, nesse pensamento de toda uma pesquisa, de todo um rigor científico e de muitos autores que vêm pensando a participação, que vêm pensando o direito do aluno público-alvo da educação especial e que ele deve estar em todos os momentos. Então, é um material que vem diferenciado nesse sentido em relação àquilo que foi feito de pesquisa e realmente tinha uma escassez. Então, assim, de 19 materiais pesquisados, 11 se direcionavam com atividades mais práticas, mas talvez 1, 2 ou 3 que trouxesse ou esse pensamento, apesar de todos trazerem que os materiais são para todos na escola, mas trazer esse todos e dizer, olha, esses materiais podem ser trabalhados com alunos público-alvo da educação especial em atender às suas necessidades, né? Então, foram pouquíssimos os materiais que direcionavam e um dos materiais que os personagens do próprio material eram alunos com deficiência. Então, acho que vem um material, abre aí um leque para que a gente perceba a necessidade de produzir mais materiais e de pensar em todos os alunos para a participação na escola, já que nós estamos, né, falando da participação, do protagonismo dentro da escola, então a gente tem que pensar para todos, mas a gente precisa também contribuir com a escola na organização de materiais direcionados a essa participação. Muito interessante. Enquanto a Cássia falou, né, sobre esse protagonismo na escola, a experiência da Ana Carolina em acompanhar estudantes que já saíram dos grêmios, né, mas que continuam com uma participação muito ativa, que tiveram aí uma transformação. Ana Carolina, gostaria que você relatasse para a gente essas experiências. Eu fui tutora do Grêmio, né, de 2014 a 2017, se não me engano, e nesse período tive um envolvimento com vários alunos nesse processo. E depois disso pensei, como será que esses alunos levaram para a história escolar deles, para a vida pessoal deles, a experiência do Grêmio. Então, entrevistei 2 alunas que deu o resultado a um artigo que é parte do livro agora, né? Que fala sobre a experiência dessas alunas especificamente, o que elas aprenderam com a experiência do Grêmio e como isso significou para elas, o que significou. E aí depois também trazendo a literatura, né, do que pode trazer o Grêmio na vida do estudante a longo prazo, né, saindo da escola, né, em outras perspectivas de vida. Então, o que essas 2 alunas trouxeram é a importância da democracia mesmo, de trazer a importância da participação, da reflexão, do diálogo, né, de estar ativo no processo de ensino-aprendizagem, de entender que a escola não se constrói só por quem faz parte ali, né, pelos adultos, pela gestão, pelos professores, mas também pelos alunos, que eles também são parte do processo, que compõem uma escola e que também devem opinar, devem construir, ajudar a construir essa escola. Então, elas falam que isso elas levaram, participaram em grêmios depois no ensino médio, hoje do movimento estudantil na universidade. Então, as 2 estão hoje na universidade, uma está na Unesp hoje, né, cursando jornalismo, uma dessas alunas que foi parte desse artigo. E também trazer a importância da frustração, porque muitos alunos, durante esse percurso de Grêmio Estudantil, eles experienciam a frustração, porque eles fazem um projeto, eles têm uma ideia de que eles vão conseguir fazer algumas coisas, e aí eles se deparam com a realidade escolar, com as suas burocracias, com as suas dificuldades, com a falta de verba, e aí ele fala, olha, pera, isso eu não consigo fazer, isso eu não vou conseguir fazer. E isso faz parte do processo democrático. Né? Você experienciar a democracia também é se frustrar,
também é ter resistência quando alguma coisa dá errado, também é lutar para que as coisas deem certo, mesmo quando aquilo não sai como você espera. Então, isso foi uma das coisas que elas me relataram e que a gente traz no artigo como uma experiência importante do Grêmio, porque muitos alunos hoje não compreendem a importância de você também criar uma ideia, ter um projeto, uma possibilidade, e aquilo também não dá certo. O que você aprendeu com aquilo? Né? Eu me recordo que durante esse processo, muitas coisas que os alunos montavam e se organizavam para fazer, eles não conseguiam. E a gente sempre perguntava, mas o que a gente pode aprender com isso? Como se constitui uma escola pública? O que ela precisa? Por que isso não dá para fazer? Né? Que é a política que a Vanessa e a Andréa falaram, que é a questão de você experienciar a democracia mesmo, como um todo, que faz parte disso, muitas vezes, você perder na sua opinião, você muitas vezes não ser a maioria. Então, isso é muito importante para eles. Que interessante. E diante desses relatos, dessas experiências, Cássia, quais são as perspectivas para o projeto? Bom, acho que você foi percebendo ao longo, né, de todos esses relatos. É um projeto grande, né? A gente tem trabalhado, então nós vamos estar aí completando 10 anos, mas nós estamos a todo momento olhando as novas necessidades. Então, assim, são várias, mas a gente pode pensar essa continuidade da formação do tutor, esse profissional que acompanha na escola os grêmios, né? Então, a importância de estar próximo dele, formando ano a ano. Nós já estamos agora em 2022, já iniciamos 2 encontros de formação com os tutores. Pensar, nós estamos falando de uma gestão democrática participativa, então aproximar comunidade, família, né, de todo esse trabalho do Grêmio dentro da escola, então a importância disso, a ampliação e aprofundar esse tema da participação de todos os alunos, incluindo o aluno público-alvo da educação especial, né, que vem esse trabalho. A gente pensar também em pesquisas, então assim, o quanto impacta todo esse desenvolvimento, essas atividades do Grêmio, né, que a Ana Carolina também traz aqui para a gente, no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Não só os alunos que estão no Grêmio, mas todos os alunos da escola, já que o Grêmio traz um movimento para a escola, né? A gente pensar enquanto formação dos extensionistas, dos estagiários, né? Então, que impacto, o quanto eles impactam e o quanto eles são impactados por esse trabalho que eles vão para a escola e fazem junto com os grêmios, com o tutor, né? E pensando na própria universidade, né? A gente pensar nessa tríade ensino, pesquisa e extensão, né? A importância, então, de um projeto para isso e a importância da universidade num projeto desse. Então, estabelecer essas relações, né? Então, são vários aspectos ainda para a gente caminhar, né? Agora retornando para a escola, então também todo um desafio de colaborar, reestruturar e fortalecer esse retorno presencial na escola e pensando nos grêmios. A gente já tem algumas escolas que já estão aí num processo de eleição finalizado, que são tutores que já estão até há mais tempo no projeto. Então, assim, são vários desafios, várias inquietações que nós temos para trabalhar. Mas acho que, assim, é bem importante a gente colocar que o projeto, né, ele defende a escola tendo um papel dessa educação para a democracia, né, e formando esse aluno mais emancipado, mais livre, né, e para que a gente chegue a tudo isso, então, todas essas perspectivas ainda estão postas e nós daremos aí continuidade. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada mais uma vez, Cássia e Ana Carolina, pela presença. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito. Grande oportunidade. Estamos chegando ao fim deste especial em que conhecemos a importante atuação dos grêmios nas escolas municipais de ensino fundamental de Bauru. E eu convido a todos e todas a assistirem ao documentário Aprendi a Ter Fala, uma produção da Eriba Filmes em parceria com o Sesc Bauru. O Grêmio, ele foi proibido pela ditadura militar em 1968
tido como um espaço de subversão da ordem, né? Então, a gente não é formado para participação. Se a gente não sabe, se a gente tem dificuldade em lidar com essa herança autoritária, se a gente muitas vezes não sabe como fazer de outra forma, a gente vai estudar. Olá, no Unesp Notícias desta quarta-feira você vai ver que escola é lugar de promover saúde e também mobilização política. Sala de votação preparada para mais uma eleição na escola Teresa Tárzia. Na lousa, cartazes mostram as propostas das 4 chapas que concorrem ao Grêmio Estudantil. Uma a uma, as turmas são levadas para votar. Os estudantes recebem a cédula, assinalam a chapa escolhida e depositam na urna. A gente dá todo o suporte para que eles possam desenvolver as propostas que foram feitas. O dia da eleição, aqui na escola, a gente coloca uma urna eletrônica. A gente faz uma cabine com papelão, escreve ali eleições do Grêmio, urna e tal. Eles vão e fazem o voto no computador, eles digitam qual vai ser o número da chapa. A nossa não, a nossa foi urninha mesmo, cada um escrevia o nomezinho, colocava dentro da urna. A gente fazia tipo um momento de debate também, então onde as chapas, né, subiam ali, apresentavam suas propostas e depois tinha o momento das perguntas. A escola inteira no pátio, a gente lá em cima, é aquela coisa bem acalorada de debate. E no mesmo dia era a eleição. O pessoal saía, ia para suas salas, tinha votação e no outro dia a gente ia saber o resultado. O processo de votação é rápido, mas nas últimas semanas teve todo um trabalho de conscientização dos alunos sobre a importância de participar da gestão da escola de maneira democrática. Primeiramente, eu monto as chapas assim. Eu passo de sala em sala, pergunto quem quer montar uma chapa do Grêmio. E eu falei, vou falar com algumas pessoas que eu conheço para a gente ver se a gente consegue fazer. Então a gente foi passando nas salas, vendo quem queria. Aí nesse dia que elas votaram, eu me ofereci para ser do Grêmio. Tinha gente do 6º, tinha gente do 7º, ter que se enturmar com todo nível, né, de adolescentes ali. Eles tiveram que desenvolver os cartazes, pensar a elaboração do nome da sua chapa. Então era tudo algo que eles iam fazendo. Qual era o nome da sua chapa? Chapa quente. Chapa quente? É. Muito bom! Ótimo nome. É interessante, você vê às vezes alunos pequenos que eles se atentam às propostas e eles vão lá e votam pela proposta, não pela questão da amizade, da popularidade. Então aí depois tem os dias, tantos dias eles fazem a propaganda dele. Então eles passam, eles apresentam a proposta deles. Propondo e perguntando o que os alunos precisavam para a escola, para ter opiniões também, né, deles também, porque a gente representava eles. E era muito tenso para mim, assim, ter essa responsabilidade ali em mãos. Então, nas atividades que a gente faz com as crianças no Grêmio, não adianta só pegar e falar, agora nós vamos falar sobre democracia. Então, eu vou te contar como o conceito veio da Grécia, né? Demo, povo, cracia é governo, né? A gente não faz assim, a gente faz um processo de pensar atividades lúdicas, atividades de discussão, trazendo literatura infantil, filmes, para no movimento da atividade da criança com aqueles conceitos, ela vai se apropriando daqueles significados lá de democracia, representatividade, colaboração, vários conceitos que a gente vai trabalhando. Quer dizer, o que é o Grêmio, o que é possível, para que ele existe, quais são suas possibilidades, os seus limites, lidar com os limites também. Gestão democrática, para mim, é a gestão que eu vou falar e ser ouvida, que eu posso discutir sobre vários assuntos sem medo de falar, né? Sem medo de colocar o meu pensamento e ouvir também todos os participantes de uma gestão. Depois, ao longo do ano, outros temas vão surgindo, né? A depender da escola. Pode surgir bullying, pode surgir a questão da depredação da escola, o que o Grêmio faz, já surgiu racismo, já surgiu arte, daí a gente vai trabalhando a partir dos temas que aquela escola traz. Aqui na escola Nacilda de Campos, tudo pronto para um dos momentos mais aguardados de todo o processo eleitoral. E a chapa vencedora por 55,15%, um total de 209 votos, foi a chapa 1000 Grau. Não esperava, falar que eu esperava, eu acreditava que não.
achei que não ia ser escolhida, porque havia outras propostas também muito boas. E aí a gente sentiu que o debate foi chave, assim, para a nossa vitória, né? Ah, a gente ficou um pouco triste, né? Mas alguns tiveram alívio, né? Que ia ter que se preocupar mais com essas coisas do Grêmio. Mas eu fiquei triste de ter perdido, eu queria ter ganhado. A gente volta a falar sobre o projeto da Unesp que dá suporte à eleição dos grêmios estudantis. Recebemos a professora do Departamento de Psicologia que coordena essa iniciativa, a Flávia Asbar. Esse projeto é um projeto que está em todas as escolas municipais, né? Então é uma parceria da Unesp, o Departamento de Psicologia, com a Secretaria Municipal de Educação daqui de Bauru. Em 2012 foi quando o projeto começou, a Marisa estava elaborando esse projeto junto com a Secretaria Municipal de Educação. Na época chamava Projeto Liderança. Um projeto feito por uma professora, né, da rede, a Solange Castro, que trazia já um pouco essa ideia, né, de articular os alunos em torno de ideais comuns, de projetos comuns. E ao longo do tempo, isso já em 2012, né, a gente, em colaboração com a Solange, trouxe a ideia de resgatar o Grêmio. Então a tradição é da gestão centralizada, a gestão autoritária, bastante fundamentada na hierarquia. Os professores muitas vezes vão apenas executar aquilo que foi pensado e os alunos, então, nem comparecem, né, em lugar nenhum. O projeto ele funciona assim, né? Os alunos da Unesp de Psicologia do 3º e do 4º ano, né, que a gente chama de extensionista, então chegam a participar 30, 40 estudantes de psicologia e eles que são responsáveis por desenvolver essas atividades de formação com as crianças. Nós ali no nosso compromisso com eles desenvolvíamos as propostas, né, das chapas, fazíamos discussão, era um espaço que a gente pensava momento a momento em como fazer essa relação entre o Grêmio, o conceito da participação política, a democracia, os princípios da educação, os direitos, numa linguagem que fosse compreensível para eles. A parte da questão do aprendizado deles era algo que a gente conseguia ver dia a dia, era notável. E quando propunha-se uma tarefa, eles conseguiam cumprir. Então a questão da troca, né, de informações, receptividade de ideias. E foi bem importante, assim, tanto pela fase que a gente estava, da vida e do próprio movimento estudantil, quanto para a nossa atuação profissional mesmo. Então foi o maior exercício teórico-prático da faculdade. Mas eles vão na escola uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. Então o tutor é a figura referência que vai fomentar, vai ajudar as crianças a organizarem suas propostas. Os tutores, na verdade, são os elementos mais fundamentais, porque eles que vão, vamos dizer assim, dar o tom do trabalho. Essa relação com eles também, né? Poder ter essa proximidade, ouvi-los, né? Conseguia sair um pouco da sala, então ter esse tempo com eles também para ouvir, saber o que eles pensavam, o que eles sentiam. Eu já encontrei muita resistência de colegas. Hoje já não encontro, mas já não tem mais essa resistência. E o que nós percebemos foi que para muitos a gestão democrática seria uma opção. Então a gente teve que fazer um trabalho de pensar assim, não se trata de uma opção, né? Se trata de uma condição. Então a gente vai tendo a reunião mensal com as tutoras, a reunião mensal com os extensionistas e a cada 2 meses a gente junta todo mundo. São reuniões enormes, tem 50 pessoas. O CERN, que gerencia todos esses atores, é a divisão de projetos e pesquisas educacionais. Então, dentro da secretaria, tem a formação continuada para todos os segmentos, professores, gestores, servidores. As famílias
num primeiro momento, entendem o Grêmio como uma coisa que os estudantes fazem para melhorar a escola, mas que atrapalha a vida escolar do seu filho. A gente tem já dados empíricos que mostram ao contrário. A criança que começa a participar do Grêmio, ela começa a ter um outro sentido para a escola, de forma geral, ela começa a estudar mais, se relacionar de uma outra maneira com o estudo e com a vida acadêmica dela, né? Eu já fui na Unesp, nossa, muito da hora lá, muito legal. Tem várias coisas lá, é grande o lugar. Até que a gente foi fazer um projeto com algumas pessoas na Unesp. A gente começou a participar lá. E ali eu falei assim, eu quero estudar aqui. E aí foi quando eu escolhi que eu ia fazer jornalismo. Foi mais ou menos nessa época. Depois disso eu nunca mais tirei da minha cabeça que eu ia fazer jornalismo. Passei para o ensino médio, e a Carol sempre me apoiou muito. Prestei e passei. E agora eu estudo lá. Então eu acho que, tipo assim, teve muita relação, sabe? À medida em que isso ia sendo instituído, as escolas mudavam, né? As relações se tornavam mais humanizadas, então havia mais prazer dos professores fazerem seu trabalho, dos alunos irem para a escola, do gestor se sentir como parte de um coletivo, né? Das famílias se sentirem mais acolhidas. Eu comecei a gostar mais quando as coisas que estavam ao meu redor do que eu gostava de fazer estava dentro da escola. E de pouquinho em pouquinho fui tentando colocar o meu meio lá dentro, né? Tipo, dando um jeito de, sei lá, tanto na interclasse no futebol, quanto no rap, na poesia e assim por diante, né? É assim que tem que ser, porque essa é a única forma possível de melhorar a qualidade do ensino. E isso é uma constatação que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, a educação, para nós, da psicologia escolar, é a possibilidade do ser humano se desenvolver na sua máxima potencialidade, né? No presencial, antes da pandemia, acontecia um fórum anual, onde nós reuníamos todos os tutores com os alunos gremistas, num espaço que há uns 3 anos o SESC tem cedido esse espaço para a gente, para discutir questões não só de âmbito da escola, mas do município também. Mas imagina, 200 crianças levando propostas, votando, e normalmente elas escrevem um documento e nos anos anteriores elas puderam levar esse documento para a prefeita ou prefeito da época, ou para a secretária da Educação. E foi muito bacana esse movimento, assim, depois de entregar um documento para o prefeito responder essas demandas ou não. Eu acho que a maior violência possível, né, da pobreza material, né, da ausência de condições mínimas, é você roubar o projeto de vida de crianças e jovens. Foi muito interessante, eu me lembro de uma menininha que falou: pode ser que um dia eu volte aqui, nesse lugar, como prefeita de Bauru. Então, normalmente, o fórum tem atividades formativas, né? Então, já trouxemos pessoas para falar de fanzine, já trouxemos pessoas para falar da rádio escolar, já trouxemos pessoas para falar de N coisas, né? Jogos na escola, protagonismo estudantil. Mais uma coisa que é muito importante no fórum é a possibilidade dos grêmios das 16 escolas municipais se encontrarem e pensarem em educação do município. E é bastante interessante que é um projeto que realmente o aluno se desenvolve, mas ele leva para a vida, porque a gente tem relatos de alunos que participaram pelo Grêmio e hoje eles estão participando de outros colegiados. O que motivava a gente mesmo era a vontade de fazer a escola um pouquinho melhor. Retribuir para a escola aquilo que eles nos davam, sabe? Sempre foi uma escola muito receptiva, muito ouvinte. Eu sempre era colocada na frente para falar as coisas, instigada a me comunicar, a pensar. Então, eu acho que todos esses fatores me influenciaram para a carreira que eu escolhi. Eu entrei na faculdade, desde quando eu entrei, eu já quero voltada para o jornalismo político. Eu acho que tem uma certa relação, sabe? Da gente saber que a gente tem que cobrar porque eles têm que contribuir com aquilo que a gente dá. Então, quando a gente está na outra posição e a gente vê que é possível, né, da gente contribuir,
às vezes com pouco, mas é possível, então a gente também pode cobrar eles de fazer. Então, e eu acho que tem muita influência do Grêmio e daquilo que eu vivi no meu ensino médio, no meu ensino fundamental. Uma coisa importante que eu acho que o Grêmio mostra pra gente é que a gente não consegue nada sozinho. Não adianta falar, eu fui líder, eu que fazia tudo. Não. Sem os nossos parceiros dali, a gente não conseguiria nada. E acredito que isso a gente leva pra vida também, né? O Grêmio é uma coisa boa, porque sabe aquele aluno tímido que não participa tanto da aula? Aí, quando ele entra no Grêmio, ele pode ter fala dentro do Grêmio. Ele pode opinar dentro do Grêmio. Isso faz com que ele vire um aluno mais participativo. E assim ele aprende mais dentro da escola. O que você mais gostou do Grêmio? Conhecer você também, né? Conhecer, né? Uhum. Fazer novos amigos também, né? Digamos que a escola não é um ambiente tão legal para uma pessoa tão extrovertida, né? Que transborda, digamos assim. Então, eu tive muito problema na escola, com certeza. Mas depois eu me aprumei, até com o próprio Grêmio. Eu acho que foi na mesma época que eu comecei a focar mais, sabe, na escola. Dia 1º de janeiro de 2016, estava aí no seu lugar, sem rumo como aluno, sem saber com quem falar. Tinha um talento escondido e mesmo meio perdido me ajudaram a mostrar. Chegamos todos pra somar e pode pá, assimila que isso aqui é uma família que te auxilia e não tem como negar. Aprendi a ser leitor e de conhecimento fiz um estoque. Aqui se ensina a trabalhar pra chegar lá fora eles falarem good job, menino louco fora dos trilhos. Mas tudo isso antes de Eduardo, velho filho. Terceiros anos indo embora, mas todos os anos têm suas idas. Mas aí, estamos aqui pra desejar nossas boas-vindas. É isso.